Fala galera, boa noite, bem-vindo a mais uma aula aí galera. E hoje é live de Titãs aí, trazendo dois mestres, duas pessoas que vão poder compartilhar muito conteúdo, muito ensinamento de vocês, de alguns anos de experiência aí. Daqui a pouco, o professor Nonato já passando na área aí, beleza? Vamos lá, deixa eu já enviar o convite para o nosso mestre. Top, beleza? E daqui a pouco o Flávio Xavier na área aí, para a gente poder bater aquele papo, ok? Beleza, Léo Motos chegando aí, FG Motos, boa noite a todos. Então bora lá galera, vamos convidar, né? Vamos convidar a galera já, mandar um aviãozinho. Boa noite professor, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Tá isso. Opa, boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Deixa eu convidar novamente o professor aqui. Beleza? Bora lá para a live hoje. E como sempre, né? A nossa live é para a equipe. Nossa live é para o teu time, para você, para o teu time, para o teu gerente, para o seu consultor de venda, para o atendente, para o estoquista. A nossa live é completa. Nossa live é para todo o teu time aí. Sejam todos bem-vindos, Luiz. Luiz convidando os clientes aí para marcar. Marca os clientes na live aí, Luiz. Se você quiser que eu chamo eles para bater um papo, tá? Beleza. Opa, deixa eu ver aqui. Professor, enviar solicitação. Boa noite, Fernando. Sertão Motos, Leonardo, passando por aí. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Irmão Moto, passando aí, chegando agora. Bora convidar a equipe. Boa noite a todos. Flávio Xavier está chegando na área aí. Deixa eu já chamar o professor Flávio Xavier. Professor Nonato. Professor Flávio. Vamos lá então, galera. Só aguardando os mestres entrar. E você aí está no momento de vocês convidar a galera aí, convidar o time de vocês. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo. Amém. Me escuta bem? Perfeitamente. Perfeitamente. Tá me escutando? Tá me escutando? 100%. Boa, maravilha. 100%. Deixa eu só esperar o professor. Não chegou. Beleza, professor Nonato? Entendi aqui na mensagem. Ó, tô enviando, se você puder me solicitar para entrar também, tá, professor? Galera, live de hoje, como sempre, aí tô avisando vocês, chama todo o teu time, chama os mecânicos, chama o consultor de venda, o gerente, chama todo mundo que a live hoje é para equipe, tá? Bora, bora, bora. Só aguardando o professor Nonato, tá tendo alguns contratempos lá, deve ser o sinal da internet dele. Beleza. Professor, tá frio aí? Mais ou menos. É? Mais ou menos. Tá bom, tá agradável. Beleza. Eu tô... Uns 20 graus. 20 graus. Ah, tá bom demais. Beleza. Beleza, professor. Fala, galera. Só aguardando aí o professor Nonato conseguir conectar. Professor Nonato, você consegue me enviar? Você consegue fazer uma solicitação para mim para entrar, professor? Você consegue aqui embaixo clicar na câmerazinha, tá bom? Bora lá, bora lá. Pode ser o sinal de internet caiu. Beleza, show de bola. Maravilha, 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 maravilha. Galera chegando em peso aí, convidando toda a equipe, convidando todo mundo. Fala, Isaías. Vamos aí, beleza. Show, show. Já vamos começar em alguns minutos aí, viu, galera? Tempo de vocês convidar todo mundo. Não está indo. Beleza. O professor Nonato está dizendo aqui que não está indo, não está conseguindo conectar. Professor Nonato, tem outra pessoa. Fala que a solicitação... Ah, tá. Fala que a solicitação não pode... Professor Nonato, faz o seguinte, se tiver alguém aí com outro WhatsApp aí, outro Instagram, se você puder entrar com outro Instagram, do Marquinho, do Marcos, de alguém que tiver aí, tá bom? Vai ser incrível
ter vocês dois na live hoje aqui. Beleza? Vai ser um tremendo benefício para todo mundo que vai estar assistindo aí. Beleza? Vamos lá. Flávio voltou. Eu só minimizei para ver a bateria, mas eu botei o carregador para não ter perigo de acabar a bateria. Deixei o carregador ligado direto aqui. Fechou. Professor, eu acredito que daqui a pouco o professor Nonato vai conseguir logar, ou com outra conta ele vai mandar uma mensagem para a gente aqui. Vamos meter marcha aí, daqui a pouco ele vai estar aí com a gente. Professor Nonato, pega o Instagram de alguém aí, de qualquer outra pessoa aí, e vamos junto aí. Só manda, fala, ó, eu tô nesse Instagram que eu já faço o convite para você. Vou continuar tentando aqui. Beleza. Professor, nós vamos fazer... O professor Nonato não está conseguindo participar, tá vindo mensagem para mim também. Professor Flávio, é o seguinte, eu queria começar a live de hoje, tá? Fazendo uma seguinte pergunta. Eu tenho viajado aí, semana retrasada, estava no Amazonas, aí vim direto aqui, passei, estou em Mato Grosso hoje, e tenho encontrado uma grande dificuldade na parte de estratégia, na hora dos caras definir a estratégia de raciocínio para localizar o problema. Então, eu vou te fazer uma pergunta, você conclui, depois você faz uma pergunta na minha área, se o professor Nonato entrar, e a gente começa a fazer esse debate, combinado? 100%. Ficou mudo agora. Então, bora. Então, pode falar, professor, vamos para cima. Você quer que você, bem na hora deu um barulho que eu não escutei. Você quer que eu inicie alguma coisa? Não, desculpa, eu vou te fazer uma pergunta, você responde. Opa, ô, professor Nonato. que bom, professor Flávio. Um prazer, Amém. Rafa, um prazer estar com vocês. Sensacional ter vocês hoje aqui. Sensacional. Como sempre, a tecnologia às vezes nos trai, né? Estava tudo preparado, tudo organizado, mas fazer o quê? Somos pessoas tecnológicas, né? Professor Flávio, Professor. um prazer estar ao seu lado. Rafa, um prazer. A recíproca é verdadeira de coração. Ó, Um profissional que aonde a gente anda no Brasil, a gente escuta falar o Nonato, e a gente tem um apreço especial o respeito que o reparador veicular tem pelo professor Nonato. Isso é um prazer poder estar aqui do lado de uma pessoa de tamanha magnitude de conhecimento e respaldo de vários outros reparadores pelo Brasil afora. Obrigado, professor. Obrigado. Também o mesmo. Eu lhe acompanho nas suas lives, nas suas divulgações, né? Também o mesmo, professor. O senhor é muito conhecido e eu só tenho bons comentários, excelentes comentários da sua pessoa. Eu não me considero um professor, eu me considero um bebezinho ainda no conhecimento, eu sou uma criança ainda. Eu me considero um colega que começou a estudar uns minutos antes dos outros. É só isso. Eu não gosto de carregar esse estigma de professor e instrutor. Eu sou um colega que começou a estudar uns minutos antes dos outros. Só isso aí. Ok. maravilha. Ok, Maravilha. Flávio. Ok, obrigado pelas suas palavras. Então, Fala, Rafa. vamos lá. Então, nós vamos fazer uma dinâmica assim, professor. Eu vou fazer uma pergunta para o Flávio, depois vou fazer uma para você. Aí nós passa a bola para o Flávio, ele faz uma para mim, uma para você, e depois e a gente vai fazendo uma dinâmica, vamos responder a pergunta da galera. Perfeito. Tá? Ótimo. E vamos doar, incentivar o que a gente puder contribuir. Peço para todo mundo que está aqui, essa live é para a equipe, tá, gente? Chama teu gerente, chama seu consultor de venda, chama teu mecânico. É para contribuir, é para abrir o mindset da tua equipe e todo mundo está junto com você aí para melhorar o diagnóstico, melhorar o atendimento, melhorar a produção, a qualidade. Tamo junto, beleza? Então, ó, aviãozinho aqui embaixo, vamos compartilhar com o maior número de pessoas possível, tá bom? Professor Flávio, vai para você a primeira. Tudo bem? Eu queria que você pudesse fazer alguma explanação, ajudando todo mundo que está aqui, para que eles comecem a ter uma consciência que o diagnóstico, ele parte de uma estratégia
onde você reconhece o funcionamento, o princípio de funcionamento do sistema, e você tem que respeitar aquela estratégia. Não adianta você pular etapa, e não adianta, é igual você falou, professor, achei legal você falando o seguinte, os caras me chamam de professor, mas todo dia a gente está aprendendo, todo dia a gente pega um defeito diferente, a gente aprende todo dia, né? Por isso que vocês estão onde vocês estão, ensinando, né, centenas de milhares de pessoas aí por todo o Brasil. Então, manda bala aí, professor. Rafa, assim, ó, nós já conversamos várias vezes, você já esteve aqui, você é uma pessoa que a gente tem um apreço muito grande. Eu estou há muitos anos nessa estrada e na área de treinamento eu estou desde 1996 ministrando curso por todo o Brasil praticamente, tá? Eu só não ministrei curso ainda no Amapá e Roraima e no Acre. No resto, todos os estados brasileiros eu já dei treinamento. Uma coisa que a gente tem que se atentar muito é que, claro, falta esse nível de conhecimento pessoal. Tá tendo um eco aí ou é no meu aqui que está dando um eco? Aqui não. Aqui não. Tá. É que a minha sala aqui ela é ampla e às vezes parece que dá um eco. Não sei, professor Nonato, tem alguma coisa interferindo? Está tranquilo, aqui não temos eco. Tá, então talvez é no meu aqui. Então, a partir do momento que o reparador ele começar a entender como é que um módulo de injeção pensa, como é que um circuito microprocessado pensa, ele vai ter um ganho muito grande no diagnóstico dele. Então, uma coisa que a gente procura ensinar nos nossos treinamentos, por exemplo, assim, hoje a gente consegue ensinar para o pessoal como é que eles conseguem fazer um teste em um circuito de sensor de pressão do turbo, pressão do reio, pressão de ar, um sensor máquina, usando o próprio scanner como uma ferramenta de teste e dando uma conclusão do circuito elétrico de um sensor em questão de 1 minuto. Eu consigo, em 1 minuto, com qualquer scanner da face da Terra, ensinar a pessoa a definir um circuito de sensor de temperatura do motor em 1 minuto. Eu consigo, às vezes é mais difícil, você vai chegar no sensor de temperatura do motor Fire. Ele é muito escondido, é ruim, você leva daqui a pouco para tentar soltar o conector, leva 2, 3 minutos, que é ruim o acesso. Você estando com o conector na mão, com o scanner do lado, eu não estou nem falando de multímetro, não estou nem falando de osciloscópio. Eu estou falando de lógica de entendimento, que é o que às vezes o pessoal não tem o conhecimento adequado. Tá? Tem alguns amigos que entraram já aí, que estão conosco. Eu vi meu amigo Diego Balbinotti, da cidade de Guarapuava, no Paraná, o mestre da linha de Caterpillar, já fez vários treinamentos comigo. Tem o Pedro Musolon, de São Paulo, que já fizeram treinamento conosco e sabem o que a gente está querendo dizer. Então, o pessoal desconhece a matriz básica de como é que um circuito funciona. Então, todo mundo fala do sensor de temperatura, mas o sensor de temperatura é um componente do circuito. Então, a partir do momento que ele entender como é que é um circuito divisor de tensão, um resistor variável ligado em série com um resistor fixo alimentado com uma tensão. Você tem um resistor variável e um fixo. Quando você entender essa lógica, você consegue fazer um diagnóstico de uma maneira muito rápida e eficiente. Daí o meu amigo Diego Balbinotti falando aí da cidade de Guarapuava, um dos caras que mais conhecem o módulo Caterpillar. Tá? Eu estou aqui com uma máquina Caterpillar em cima da mesa montada. Amanhã de manhã a gente começa um treinamento de máquinas Caterpillar, de eletrônica, um treinamento de oscilação voltado para o diagnóstico eletrônico. Então a gente sempre diz, pessoal, a partir do momento que você entender o raciocínio lógico do circuito, você pega e diminui o seu tempo diagnóstico 10 vezes. Você não precisa de peça para fazer teste. Você tem que entender lógica de circuito. Você vai precisar de uma peça para fazer um teste quando for Peguei agora, poucos dias atrás, um injetor de um motor de um Gol 1000 falsificado. Original na caixa, só que era a peça falsificada.
e aí o pessoal não conseguia acertar o AF, não acertava o AF, não acertava o AF, trouxeram para mim, Flávio, já fizemos de tudo aqui que você puder imaginar. Botamos os injetores na máquina, tá perfeito, só que o AF fora. Cara, eu fui lá, botei o osciloscópio, analisei, cara, isso é injetor, mas injetor novo na caixa, é injetor. Pega aquele injetor daquele meu motor que tá bom lá, funcionando e tira, vamos botar aqui. Em 3 minutos o carro veio pro AF. Aí começa a puxar a corda, o injetor era falsificado. Então, nestes casos aí, uma falha de vela de ignição, aí você até precisa de uma peça para fazer um teste, porque às vezes você não consegue de maneira definir a eficiência da vela de uma maneira perfeita. O osciloscópio até consegue, tá? Então, agora sensores, na grande maioria, você consegue, com testes dinâmicos, definir uma eficiência de um circuito, tá? A partir do momento que a pessoa domina essa lógica, é muito um diagnóstico rápido, preciso, sem precisar você trocar uma peça. O carro está com uma falha, eu vou trocar o sensor de posição de borboleta para ver. Cara, bota no osciloscópio e olha a tua pista lá, vê se não tem ruído na pista, vê se não tem nada de errado. Sensores de massa de ar analógico, que dá muita falha de funcionamento. Tem testes definidos que a gente consegue definir um erro na curva do sensor de massa de ar. Existem técnicas que a gente consegue definir. Então, o que a gente pode dizer para o reparador? Se concentre na lógica. Lembra do nosso evento em Foz do Iguaçu? O evento em Foz do Iguaçu? Aquela dinâmica da palestra lá que nós ministramos lá, que o pessoal achou bem interativo, bem dinâmico, é alguma coisa mais ou menos assim. Não existe circuito de pedal de acelerador que a gente não consiga dar definição de 100% sem precisar trocar peça. Não existe. Não existe circuito de sensor de rotação indutivo, sensores de rotação por efeito Hall. Não existe circuitos de... uma coisa que a gente escuta muito, o professor Nonato vai concordar comigo. Chegou o veículo dando erro de som da lambda. Aí o cara foi lá e trocou a sonda e o problema continuou, mas continua dando erro. Você olhou o integrador? Você viu como é que está o aprendizado de integrador a longo prazo? A curto prazo não é conclusivo, porque a curto prazo é instantâneo. Cada troca de marcha, cada aceleração, cada desaceleração, muda a correção instantânea. Mas a correção a longo prazo faz a média da instantânea. Então você vai olhar, chegou o caso, carro, erro de sonda. Como é que ele está dando erro de sonda e a sonda está trabalhando bem? Você olhou o integrador para ver como é que está a tua correção de combustível? Se está positivo ou está negativo? Só não olhar o integrador você já sabe dizer assim, o integrador está muito negativo. Cara, esse carro está trabalhando com mistura muito rica, tem algo de errado, a central está tentando compensar. Isso é lógica de raciocínio. Então a gente tem que pensar, botando um ponto final na pergunta que você fez, a gente tem que pensar como é que o processador enxerga isso aí. O processador ele é o gerente central. Aí ele tem um circuito do sensor de temperatura lá analisando. Aqui tem um outro circuito. Eu dou muito treinamento de mapeamento de módulo. Eu pego um módulo, eu tenho ali atrás nos armários, eu tenho um módulo de caminhão Volvo, de Scania, de Mercedes-Benz, de máquina, de automóvel, de caminhonete. Eu tenho vários módulos funcionando na bancada. E eu conheço a lógica interna, eu conheço mapas, eu desenho, eu pego um módulo, eu desenho a trilha, eu descubro os capacitores que tem no circuito, os resistores, os diodos, os transistores, tudo. Eu tenho mapeamentos do processador até sair no conector do módulo. Eu tenho mapeamentos entrando no conector do módulo, chegando até o processador. Tá? Então, porque para mim é muito fácil, porque eu conheço a parte interna do módulo também. Aí eu aplico esse conhecimento para a parte externa. Como é que funciona um circuito de um sensor de efeito Hall? Ele tem uma alimentação, ele tem um resistor puxando a tensão para cima. A gente chama resistor pull-up. Todo o sensor Hall manda pulso negativo para o módulo. O Hall não está funcionando. Claro, não tem pulso negativo. Tem alimentação no Hall? Tem. Tem negativo? Tem. Ele manda sinal? Não. Pode trocar ele, cara. Olha, não tem sinal do Hall. Está retornando um positivo lá no retorno do sinal. O que é o retorno do sinal do sensor Hall? É o pino 2.
Tem um positivo retornando lá? Tem uns 5 volts retornando. Então, não preciso nem medir o fio do sinal. Porque esses 5 volts retorna de um circuito interno dentro do módulo. Se esses 5 volts com o RAW desligado, esses 5 volts passa por uma carga, um resistor e retorna até lá no pino 2, hipotético. Fui lá e medi. Tem 5 volts aqui. Nem perde tempo em medir resistência, nada. Esse fio tá bom. Tem 5 volts? Tem. Posso aplicar uma carguinha para ver se o meu 5 volts aguentou ali. 100 miliamperes de corrente para ver se 5 volts sustenta. O regulador de tensão aguenta 1 ampere. Tem 5 volts? Tem. Tem negativo? Tem. Sai o sinal negativo. Todo sensor RAW manda pulso negativo para o módulo. Tem negativo? Não, não tem. Então pode trocar o sensor. É ele. É ele. Então, a partir do momento que a pessoa começar a esses detalhezinhos, a entender essa lógica, o tempo diagnóstico dela cai em 10. Cai em 10 pontos, vamos falar assim. A partir do momento que ele começar a entender isso aí. Então, o que eu digo para o reparador? Começa a estudar, ou fazer um treinamento, ou pesquisar lógicas de circuito. Eu comecei a estudar eletrônica, eu tenho formação em eletromecânica há muitos anos, 1989. Eu sou formado em eletromecânica. Em 1996, eu fui sair de trás para tentar entender como é que funcionava um sensor de detonação, porque não existia literatura em 96. Eu fui descobrir numa biblioteca, numa faculdade, numa literatura em espanhol, que era um sensor piezoelétrico, que é o mesmo utilizado na área de mineração, é um cristal que ele vibra, gera tensão, essa tensão a gente fica dentro do módulo. Eu fui aprender numa literatura em alemão, como é que a sonda lambda. A sonda lambda é datada do ano de 1889, os primeiros estudos. 1889, os primeiros estudos. E em 1920, o criador ganhou um prêmio Nobel pela essa descoberta dele. Lá nos anos 60, a Bosch contratou um PhD, lá, um mestre, para desenvolver um circuito para analisar oxigênio. Vamos buscar na indústria isso. Existe um sensor analisador de gases. E aí começa, então, a partir do momento que a gente começar a entender, o tempo diagnóstico vai cair de uma maneira absurda, absurda, absurda e absurda. Só que eu posso dizer isso para vocês. Por favor, passa a palavra. Senão nós vamos ficar a noite toda falando. Professor, pode fazer um brainstorm aí, professor Nonato. Professor Nonato, tá me escutando ou não? Estou sim. Tá Estou lhe escutando. Tá. Tem áudio? Tenho áudio. Perfeito. Nonato, vocês estão me escutando? Eu tô sem áudio. Tô escutando vocês, Flávio. Sem... E o Nonato. Nonato, você consegue fazer um brainstorm aí do que ele falou? Sim, sim. Você está me escutando bem, Flávio? Você está me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Flávio, é só você, é só o Flávio. Flávio, só você que não está me escutando, os demais estão me escutando? Eu tô, tá beleza, ó. Tá beleza. Tô escutando. Okay. Bom, o que o professor falou, o que o Flávio falou é a verdade, realmente, pela experiência, pelo conhecimento. No diesel, o procedimento é um pouco mais crítico, ou seja, a situação é bem mais crítica. Quando você vem do ciclo Otto para o diesel, que você migra, você vem com todos esses conceitos físicos muito bem definidos. Não? Pode continuar, professor, pode continuar. Ele vai pegar um fone lá. Ele vem com esses conceitos físicos muito bem definidos. Porém, quando nós migramos para a área diesel, nós temos um histórico de uma geração que vem de sistemas mecânicos, de bombas em linha, de reguladores mecânicos, né? Onde o conhecimento da eletrônica, da eletricidade voltada para o diesel, era mais deficiente. Ou seja, as pessoas, os profissionais dessa área que caminharam ao longo desses anos, eles não tiveram esse envolvimento, esse conhecimento, essa preparação tecnológica toda voltada para a parte eletrônica. Então, no treinamento, o que nós fazemos?
nós trabalhamos muito bem em cima de todos os conceitos, desde a parte básica da eletricidade. Por quê? Porque você pergunta, por exemplo, para um aluno, né? O Flávio já está colocando o fone. E aí, Flávio? Flávio, agora você me escuta? Agora você está me escutando, Flávio? Flávio, tá escutando? Quer sair e voltar de novo, Flávio? Quer sair e voltar? Você não está escutando, Flávio? Peraí que eu vou ajudar ele. Peraí. Vamos lá. Pode continuar, professor, que eu vou colocar ele de novo. Ok, então vamos lá a todos que estão presentes e que professor... é da área diesel, sabe muito bem o que nós estamos comentando a respeito, Rafa, da necessidade do povo, ou seja, dessa geração que veio, que migrou do diesel mecânico para o diesel eletrônico, foi uma mudança muito radical, porque eles não têm o histórico da eletrônica, eles não conhecem os princípios físicos básicos. Daí a tratativa para com esse público é muito mais detalhada no que diz respeito nos princípios básicos físicos. Por exemplo, se você perguntar para um aluno assim, você imagina que um pedaço de condutor elétrico, sem estar ligado em nada, ele é capaz de gerar um potencial elétrico, ter um potencial elétrico? Ele vai dizer, mas você não vai ligar em nada? Né? Só para você ter uma ideia de onde nós trazemos o conteúdo, desde a base. Porque o pessoal que vem realmente do sistema eletrônico, que migra do ciclo Otto, que já tem uma vivência de sensores, atuadores, já sabe utilizar as ferramentas, osciloscópio, multímetro, pinça amperimétrica, e assim vai. Sabe reconhecer o que é um sinal senoidal, ou seja, um sinal de onda quadrada, um princípio de funcionamento Hawking, muito bem, o professor mencionou aí. No diesel, multiplica isso por uma exponencial bem alta. Por isso que nós temos que, no conceito de diagnóstico diesel, temos que trazer da base. Por quê? Porque o diagnóstico hidráulico, ele já conhece bem. Ele tem uma vivência muito forte. Ele vem da bomba em linha, ele vem do semi-eletrônico, dos reguladores eletrônicos, bombas rotativas. Ele já tem noção que é uma bomba de alta pressão. Os injetores, que apenas um mix de um componente mecânico, uma bobina, um solenoide, um piezoelétrico, já começa a complicar. Então, dentro do diesel, do segmento diesel, na área de diagnóstico, nós temos que trazer realmente com fundamentos. Aquilo que o professor falou, se você não tem base, se você não tem conhecimento dos princípios físicos, como é que você vai entender toda essa estratégia, todo esse comportamento em que o diesel, na sua essência, o combustível diesel, pela característica com que ele queima, com que ele necessita para queimar, em faixa de temperatura, atomização, pressão. Então, ele realmente precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar em cima de todos esses conceitos. Agora, imagine, quando você vai, por exemplo, a pós-tratamento de gás de escape, aí já é outro parto, já é outra dificuldade. Por quê? Porque você precisa agora, houve uma queima no interior do cilindro do motor, e agora nós precisamos dizer para ele o que é os princípios físicos, o que é QNOx, o que é particulado, se você tira o filtro de partículas, se ele obstrui, qual é a estratégia, válvula EGR, enfim. Você tem um universo de informações que você precisa ter, fazer a base do profissional. Essa geração que veio do sistema mecânico, com certeza, aqueles que conseguiram migrar para o eletrônico estão caminhando. A geração mais nova, ela já vem um pouco mais preparada. Por quê? Porque ela não vem com aqueles vícios que
existiu na parte mecânica, né, do conceito mecânico, é muito mais fácil, é uma mente que está mais aberta para você colocar os princípios, né? Mas, mesmo assim, como o Flávio sabe, cada, cada turma, cada curso é um desafio, porque o maior desafio para nós que ministramos treinamento é ver a compreensão e entendimento do aluno, né? Daquele que está na nossa frente, está apostando para que nós possamos passar para ele informações, conhecimentos, para que o dia a dia dele não seja tão sofrido. Porque imagine que quando chega um veículo diesel, uma caminhonete, em um serviço autorizado ou uma oficina, não importa onde, as dificuldades, você pode observar, as dificuldades são muito grandes. Por onde começar? Eu tenho circuitos elétricos, eletrônicos, e eu tenho circuitos hidráulicos. Um circuito hidráulico, eu tenho componentes, peças, que fazem parte do circuito hidráulico, que é do sistema mecânico, e tenho um motor. Então, eu tenho aí 3 segmentos: motor, a parte eletrônica, sensores, atuadores. Nós temos aí a parte hidráulica, que vai gerar a alta pressão de injeção. Então, 3 segmentos. Aonde está o maior conflito? Aonde gera o maior conflito? É que se ele não conhecer muito bem o funcionamento do motor, se ele não conhece as bases, os princípios da mecânica dos fluidos, da hidráulica, se ele não conhece a parte eletrônica, fica muito difícil, sem dúvida nenhuma, gerar um diagnóstico. É por isso que, muitas vezes, aquilo que o Flávio falou é muito comum. É mais fácil pegar uma peça nova e colocar no lugar daquela que supostamente se imagina que seja o problema. Principalmente quando nós levamos esse público para a área, por exemplo, osciloscópio, como muito bem o professor Flávio falou. Ora, analisando, nós sabemos que a análise gráfica do osciloscópio, se você não tiver os princípios físicos muito bem firmados na sua mente, nos conceitos, meu amado, você olha para aquilo ali e não consegue ver nada. Né? Às vezes eu deparo com situações, eu tenho um osciloscópio de tantos canais, tanto megahertz, e olha, é um fenômeno, 8 canais, 170 megahertz, capacidade, exemplo. Aí, um simples sinal, às vezes, não se completa, a não ser que ele faça cópia, como a gente vê, né? As pessoas fazendo cópia de sinais. Eu tenho, olha, o sinal do gráfico aqui desse injetor é este aqui, desta aplicação. Vamos ver se está igual. Imagina. Não sabe vida útil, não sabe KM, não sabe circunstância, temperatura. Exatamente. Então, a gente, dentro da área de diagnóstico, nos nossos cursos de diagnóstico, começamos assim, olha, os 3 pilares importantes para que você tenha um diagnóstico: leitura, informações técnicas confiáveis. Aquilo que o professor Flávio falou, ele foi buscar em livros, literaturas em alemão, em espanhol. É isso que nós fazemos. Porque quando alguém traz uma dúvida técnica, muitas das vezes nós não sabemos de imediato. Nós não sabemos. As pessoas imaginam que nós somos um cérebro pensante, né, professor? Que o cara diz assim, escuta, eu estou com uma falha no cilindro tal, ou seja, está aparecendo um código de falha, eu queria saber o que é. É claro, com muito respeito, a gente se posiciona. Professor Flávio, não está conseguindo escutar, professor? Não? O senhor está conseguindo escutar? Bom, então vamos lá. Pode continuar, que ele deve estar escutando. Ele está perdendo aí o sinal de audição, né? Tá. Então, veja bem, o que nós sugerimos, o que nós passamos? Que a base de tudo é o conhecimento. Você tem que correr atrás, meu amado. Você tem que correr atrás da informação.
dos princípios, para você ficar de frente para o carro, ter um código de falha na mão e ficar de frente para o veículo, e a sua mente está caminhando, percorrendo o módulo, percorrendo o processador, percorrendo o mapa, né? E dizer, não, o sinal tem que ser este, os valores têm que ser este, vamos fazer o comparativo. Vamos buscar uma ferramenta adequada que possa me mostrar esse detalhe que eu preciso saber. Agora, se você não sabe nem que tipo de sinal é, se é analógico, se é digital, né? Como você vai usar a ferramenta correta para identificar onde está o problema? É simples. E, às vezes, a pessoa diz, mas com multímetro eu vou sair medindo resistência elétrica no circuito. Meu amado, ok, você mediu resistência elétrica? Ok. Esse circuito aqui é alimentado com quantos volts? Mas é alimentado com 5. Você sabia que você pode queimar um circuito alimentado com 5 volts medindo resistência elétrica? O seu multímetro tem 9 volts. Você não sabe quais são os componentes eletrônicos que estão ali. O fabricante, ele indicou o valor de resistência, em que pinagem você tem que medir, qual o valor? Aí sim. Então, todos esses conceitos nós temos que passar, eu creio que o professor Flávio também vive há tantos anos essa experiência, né? Com as suas experiências, né? Okay? Então eu vejo que nós chegamos a um denominador comum. E eu concordo com o mestre que está aqui conosco, os mestres. Vejam, obrigado, professor. Conhecimento, meu amado. Conhecimento. Ó, deixa eu responder a pergunta do Fábio Cara aqui, ó. Fábio Car pergunta, na média, quantos alunos saem da turma realmente preparados para o mercado, tá bom? Aí o Gustavo aqui embaixo afirma 2%, e na realidade eu discordo totalmente de vocês, tá? Porque ele vai muito voltado da dinâmica de aprendizado do cara. Eu vou falar, o Flávio perguntou para mim se eu lembrava de Foz do Iguaçu. Faz 2 anos e pouquinho que aconteceu o evento, e ele estava... setembro de 2019. Quando eu lembro disso, eu lembro ele ensinando a testar o pedal do acelerador. Então, a dinâmica que ele fez, a gente teve vários palestrantes. E uma coisa que você não sabe, que eu vou te contar hoje aqui, você fez a palestra primeiro que a minha. Depois que eu vi a tua palestra, eu entrei no quarto com a minha esposa, e aí a mulher falou: o que você está fazendo, amor? Você viu aquele cara fazendo palestra? Eu vou mudar tudo isso aqui. Aí pode ligar para ela e perguntar, ela não vai te aumentar. Amor, vou mudar tudo. Você viu os outros caras? Rapaz, aquele cara é maluco, eu vou fazer daquele jeito lá. E aí eu fui para a palestra pegando assim, sabe? O Flávio, ele parecia quando você vai nesses treinamentos motivacional, só que além dele motivar, ele ensina, sabe? Então, ó, foi do caralho, tá? Eu vou falar aí, professor. Eu vou aproveitar um gancho aqui. Você sabe que isso é uma experiência que não foi só vivida por vocês. O professor Flávio sabe disso. Às vezes, nós participamos de um seminário, de um congresso, e a técnica, como uma pessoa apresenta, com seu conhecimento, a exposição, como ele envolveu o público, e nós ficamos, como profissionais que fazemos treinamento, ministramos palestra, nós também ficamos observando. E muitas das vezes eu também precisei mudar a minha apresentação. Cara, o cara, com 2 slides, ele fez a palestra dele. Cara, eu não posso ter tudo isso, senão eu não vou prender atenção. O cara foi... Por quê? É claro que cada um tem sua habilidade e você tem que moldar de acordo com aquilo que você se identifica, né? Você não pode forçar a sua natureza, né? Então, eu jamais, por exemplo, vou ministrar um treinamento igual àquela pessoa que ministrou, né? Mas a gente capta as mensagens, a motivação, a essência que você pega naquilo, você fala, peraí, né? Exato. Rapaz, exato. Se ele fez daquele jeito, eu também posso. Eu vou ele fazer. Prendeu a atenção. E muita... Não, ele parou o evento. Não, eu vou falar para você. Eu falei para minha esposa. Falei, amor, vou falar para você. Foi um monte de palestrante, mas a do Flávio compensou a minha vida aqui. Eu podia ter ido palestrar de graça, estava tudo pago, só para assistir a palestra do homem aí. Não, Flávio, eu sei, você é um cara humilde,
Mas é a realidade, Flávio, é a realidade. É uma realidade que nós vivemos. E isso impacta, tanto é que marcou a sua vida, né, profissional, até dos mínimos detalhes você jamais se esqueceu. Sim. Né? Então, isso é importante. Isso é importante. Eu já fazia muito teste de pedal. Aquele dia, a minha percepção de teste, eu falei, não pode, ele não está falando desse jeito. Não, como é que... Né? E aí você começa a se questionar. Quando que o aluno aprende? Quando o aluno se questiona. E tanto você, professor, a primeira palestra que eu assisti do professor Nonato foi em Campinas também, foi extraordinário para mim. Vocês dois têm uma dinâmica do quê? De fazer as pessoas se questionar. Vocês não ensinam nada, vocês se questionam. De novo, professor? Não. Eu tenho um grande amigo meu a meia quadra daqui, o Júlio da SS Diesel. Eu vou lá e ele fala, eu fiz um curso com o Nonato aqui, talvez o Nonato não lembre dele, não sei se você lembra, o Júlio da SS Diesel. Tá? Não, meu querido, não é assim, dificilmente eu vou lembrar. Mas o pessoal tem um carinho muito especial, a gente conversando, às vezes, e ele, o treinamento do Nonato, o Nonato ensinou isso, então, talvez você não saiba disso, mas você também tem muitas pessoas, tem muitos fãs espalhados por todo o Brasil. Obrigado, pode mestre. Ficar assim, ó, na mais tranquila paz que por causa que a fama precedeu a própria pessoa. Ó, não foi à toa que eu coloquei o nome da live de hoje, entrevistando os titãs. Porque a popularidade que vocês têm, é verdade, gente. A popularidade, o tanto de pessoas gratas no mercado pelo que vocês fizeram e que vocês estão fazendo, né? A única coisa que eu fico chateado com o professor Flávio Xavier, que ele é muito ocupado, ele não fez o treinamento dele online, que ele prometeu que ia fazer. Porque ele não tem tempo. Mas ele não tem tempo, ele não consegue, entendeu? Eu cobro isso aí e não vai. Não, ele não consegue. Porque é treinamento, atrai treinamento, é estudo, atrai estudo. Mas uma hora ele vai soltar o treinamento. Olha só a quantidade de coisas. Ele já está preparando todo o material para amanhã. Isto é responsabilidade, isso é comprometimento, né? Isso é comprometimento. Então, o que acontece? Você está preparando, porque eu tenho certeza que o professor Flávio vai concordar comigo. Um dos maiores compromissos que nós temos ao ensinar, né, é ver realmente a outra pessoa sair com conhecimento que ele possa transformar o dia a dia dele. Né? Valeu a pena. O brilho no olho. O brilho no olho. Exatamente. Quando você dá uma explicação que cai a chave. Na hora que a chave cai, ele para um pouco, o olhinho para um pouco, depois brilha. Né? Estou escutando ele. Flávio, você aí está caindo toda hora. O professor Flávio está com problema lá, caindo toda hora. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Professor, e onde eu quero puxar um gancho aqui, galera? Eu quero puxar 2 ganchos aqui para vocês. O seguinte, tá bom? Aí a gente vê o nível de técnica, o nível de instrução, o quanto que a gente tem que se aperfeiçoar, né? Para a gente poder ter um conhecimento e conseguir administrar os conteúdos. E aí, galera, vamos falar de precificação um pouco. Vamos falar um pouco de precificação. Tá bom? Eu tenho visto muitos de vocês não conseguem reconhecer o quanto que vale isso, né? O quanto que vale essas horas de estudo, o quanto que vale toda essa dedicação que vocês têm feito na hora de você precificar o serviço. Eu tenho visto os caras aí que investem muito em treinamento e eu também tenho visto os caras que têm dó. Eu tenho escutado de dono de oficina o seguinte... outro dia eu liguei para o Isaías, eu estava em Alagoas, aí eu não consegui fazer o cara mandar os funcionários dele. Na realidade, ia mandar os funcionários para Canoa para fazer o treinamento. Eu não consegui, né? Porque assim, na mentalidade do cara, e o curso não é caro, não era em si, o treinamento é muito barato, você dá hospedagem, dá um monte de coisa aí, é muito risório o valor do treinamento. E assim, gente, enquanto você, dono de oficina, você não entender que você tem que investir na tua equipe ao ponto deles ir embora,
Porque se esses caras não forem embora, eles ficar, você tá feito. Você tá feito. Agora você não investe esses caras e você fica reclamando. Aí você gasta horas e horas para fazer um diagnóstico. Você não pode precificar porque a demora que... Tem muita gente que fala assim, mas foi uma semana para achar o problema. Opa, peraí, meu amigo. Foi uma semana, não. Exatamente. Faltou conhecimento técnico, faltou uma lógica, porque você não vai ficar uma semana em cima do carro. O que está acontecendo é uma dificuldade. Professor, professor Flávio, eu queria que você respondesse a pergunta daquele amigo que você não respondeu. Quantos alunos saem capacitados da turma? Tá bom? Rafa, eu não vou responder em porcentagem, eu vou responder o seguinte. Eu estou até hoje, estamos hoje no dia 11 de agosto, isso? Isso. 11 de agosto hoje. Sim, 11 de agosto. Eu tô desde o fim de janeiro com todos os finais de semana de curso. Todos os finais de semana eu tenho turmas e muito difícil a minha turma de treinamento ser menor do que 6 pessoas. Eu estava agora esse final de semana com uma turma de 11 pessoas para um curso de multímetro e eu tinha gente do norte do Brasil e de Serra, do Espírito Santo e Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Tinha gente... tinha um do Goiás também. Então eu não vou botar em porcentagem, eu vou botar o seguinte. Eu estou com a minha agenda lotada até o mês de fevereiro do ano que vem. Não vou botar o número de porcentagem de pessoas que saem preparado, eu só vou botar assim, quando você tem um produto e o seu produto é bom e dá um retorno, você tem cliente. Então, não dá, por causa que o instrutor, ele não tem que dizer quantos por cento de formação sai pronta. Isso depende da pessoa que vem atrás. Eu já tive problemas de ter que ligar na segunda-feira para a empresa e dizer assim, se o teu funcionário ele não souber testar tal coisa, foi por causa que ele saiu para a gandaia na sexta de noite, depois do curso, isso aconteceu. E ele começou o curso sábado, até a tarde, era 4 horas. O cara é pai de família, eu não vou bater lá na porta do alojamento para dizer para ele que ele tem que vir para o curso, ele veio para o curso para aprender, não para sair para a gandaia. Ele começou o curso sexta de tarde, sexta de noite ele saiu para a gandaia, voltou de madrugada, sábado de manhã ele dormiu o dia inteiro e dormiu até às 13h30 da tarde. Às 4 horas ele veio para o curso. Eu não tenho que ir lá para um cara com 30 anos de idade dizer que ele tem que fazer curso. Deixei, aí no sábado de noite ele se preparou para sair, assim, só vou avisar, segunda-feira de manhã, na primeira hora da manhã, eu vou ligar para a empresa de todos vocês e vou dar um respaldo do que aconteceu no curso, porque depois, se chegar lá na empresa e disser assim, eu não aprendi isso no curso, quem é que é o errado? É o instrutor. Então, segunda de manhã eu vou dar um retorno para todas as empresas, e aí o cara tomou banho perfumadinho. Quando eu fui lá na sala, ele estava pronto para embarcar no Uber. Pessoal, só para vocês ficarem sabendo, segunda de manhã eu vou fazer relatório para todo mundo de tudo que aconteceu. De tudo que aconteceu. Mas falando assim de uma maneira bem diplomática, eu faço um relatório de tudo que acontece. Se o cara estava no curso, se o cara não estava, se o cara prestou atenção, se o cara estava... eu tive um aluno que veio fazer curso de osciloscópio, dos 6 dias de curso, ele ficou um dia. O resto ele ficou no celular, na frente do prédio, falando com a namorada. Aí o pai dele veio me reclamar, disse, não, meu amigo, o teu filho ficou 5 dias no celular, eu tenho as provas, tu quer ligar pro fulano, beltrano, cicano, eles vão te dizer. O cara, ele não estava no curso. Eu não posso ir lá, o cara maior de idade, eu não tenho que ir lá pegar da mãozinha dele para ele vir fazer aqui. Então, o instrutor, ele não consegue dizer a porcentagem. O que eu posso dizer é o seguinte, nós temos retornos de pessoas de todo o Brasil. Eu tenho alunos aqui de mais de 10 cursos diferentes. Então, se o nosso treinamento não desse retorno, a pessoa não vinha. Se ele não desse qualidade de conhecimento, a pessoa não vinha refazer curso. Maravilha, maravilha. Entendeu? Então, não dá para estimar a porcentagem. Dá para dizer assim, a gente entrega um produto que serve para o profissional e esse produto está dando retorno financeiro, porque ele está conseguindo resolver os problemas com o conhecimento que ele adquiriu. Perfeito, professor. Top explanação. Eu vejo só complementando o que o professor falou, eu vejo que o maior feedback realmente do aluno quando ele vem, ele interage, ele se coloca naquela condição de aprendizado.
Porque eu sempre falei nos meus treinamentos, o princípio básico do aprendizado é reconhecer, ser humilde, reconhecer que você não sabe. Muitas vezes o profissional chega achando que ele já está com conhecimento pleno. E muitas das vezes ele acaba não abrindo a sua mente para absorver mais conhecimento, porque ele se bloqueia, né? A mesma coisa por exemplo, existe aquelas pessoas que você mantém o nível, tenho certeza que o professor Flávio mantém um nível de padrão, é o que nós temos que fazer. Nós, instrutores, eu tenho certeza que o mestre aí tem o mesmo princípio que eu, pelo jeitão dele, pelo tanto que eu já ouvi falar dele. Veja, se o seu nível é este aqui, como instrutor, e coloca as coisas no nível técnico lá em cima, avançado, por que nós usamos essa técnica? Para que o aluno perceba o quanto distante ele está do nosso conhecimento, do quanto ele precisa aprender, né? Então, a melhor resposta é justamente quando você olha aquele profissional, tem um feedback do patrão dele, diz, cara, que treinamento que ele esteve lá. Olha, o cara agora resolve as coisas, caminha, sabe? Isso é. Agora, eu concordo com o professor que não existe um percentual, porque depende de N fatores, né? Como ele falou, a pessoa estava no celular, não participou. Mas, quando você pega, por exemplo, pessoas que estão interessadas, meu amado, a gente se doa. A gente vai além do conteúdo daquilo. Se o cara diz assim, professor, aquilo ali, por que é vermelho? Você vai destrinchar para ele por que não é amarelo, é vermelho, qual é a razão de ter todo esse detalhe de ser vermelho. E isso é realmente porque eu tenho certeza, nós queremos... Qual é o nosso objetivo maior? É que pessoas se qualifiquem, né? Pessoas se qualifiquem. E, sem dúvida nenhuma, é uma troca. Porque quantas vezes eu aprendi com os alunos que estão presentes, com a sua experiência? Às vezes, um aluno diz assim, professor, você sabia que eu tive um problema assim, no carro tal? Levei 2 dias, 3 dias, uma semana, descobri, você sabe o que era? Tal detalhe assim. Cara, é verdade. Mas, às vezes até pergunto, mas você analisou por quê? Qual foi a lógica quando essa peça danificou? Por que ele deu essa estratégia? Por que aconteceu esse tipo de falha? Não, eu descobri, troquei. Aí eu vou em cima para estudar por que o resultado foi aquele. Né? Não simplesmente... Por quê? Porque nas minhas aulas eu vou dizer assim, gente, olha, existe uma estratégia, se tal sensor ele falhar, ou se ele sair fora do range dele, o módulo foi programado para essa situação, nesta aplicação, assim. Ah? Então, a coisa caminha mais ou menos assim. Então, a maior satisfação nossa, Rafa, é justamente ver o resultado, o brilho no olho, como o professor Flávio falou, o brilho no olho. Você olha assim e diz, cara, você termina o curso, você fica assim, cara, que legal, que turma maravilhosa. Você fica cheio, né? O teu coração palpita, né? de alegria, de emoção, porque aquele esforço que você deu de energia valeu a pena. Valeu a pena. Só isso. Top, professores. Top. Viu? Então, só para... Eu acho que ficou bem esclarecida a pergunta aí, né, do nosso amigo, né? E eu queria finalizar falando da minha área. Eu cheguei num ponto dessa percepção que vocês tiveram aí, que o importante é o resultado, é a satisfação do cara lá na ponta, né? A gente tem um treinamento chamado Oficina Master Day, que a gente dá 90 dias de garantia. É um treinamento que a gente promete que o cara vai dobrar os resultados dele em 90 dias. Se ele não dobrar, ele liga para nós e devolve o dinheiro para ele. É simples assim. Só que a gente coloca lá, o cara tem que fazer isso comprovadamente. Mas o que é isso, Rafa? Cara, ele vai falar que não conseguiu levar nenhum cliente na empresa dele. Ah, mas não veio nenhum cliente. Aí você fala, manda para mim a planilha preenchida de prospecção e manda 10 prints de conversa. Aí o cara não tem para mandar.
Mas peraí, fulano, você executou? É igual aí, o cara vai fazer o treinamento, aí o cara não fica na aula, o cara sai pra gandaia. Então, é igual o rapaz falou aqui, que no final do ano vai estar lá no Flávio Xavier fazendo curso de osciloscópio de motocicleta, irmão moto, né? Foi que ele veio conversar comigo outro dia e eu falei, cara, não perde a oportunidade, né? Quando o professor abrir, principalmente de motocicleta, vai lá fazer, tá? Então, só para fechar aí, eu acho que deu para entender realmente aí esse contexto. Professor, manda uma pergunta. Agora o Flávio pergunta e nós respondemos. Vamos lá. Ok. Eu perguntar? Vamos lá. Você faz uma pergunta para mim e depois uma para o Nonato. Rafa, como é que você está vendo essa questão de... como é que está o movimento das oficinas, pelo que você conversa? Oficina no sentido amplo da palavra. Não interessa qual o campo de aplicação. Automóveis, diesel leve, diesel pesado, maquinário, motos. Como é que está a movimentação das empresas pelo Brasil que você tem observado aí? Ela está boa, decaiu um pouco, estabilizou? Como é que está a situação que você vê? Boa pergunta. Você acompanha aí pessoas de todo o Brasil. Boa pergunta, professor. O que nós conseguimos concluir de pesquisa aí, desde quando começou esse momento, até hoje que a gente vem acompanhando, que, na realidade, nenhuma das empresas que realmente tinha o teu time montado lá, que se preocupava com o cliente, com a satisfação do cliente, que fazia todo o seu dever de casa ali, nenhuma dessas empresas foram realmente afetadas. O segmento de oficina chega a aumentar mais do que o nosso PIB. Então, se você que está escutando eu hoje aqui, com essa pergunta do professor Flávio, Rafael, mas meu movimento caiu. Então, meu amigo, se o teu movimento caiu, é um exemplo que o professor Flávio falou. Porque se os meus alunos estão satisfeitos, eles vão voltar, eles vão indicar. Se meus clientes estão satisfeitos com a minha consultoria, com os meus treinamentos, eles vão indicar na live, eles vão agradecer. Então, meu amigo, eu quero que você entenda o seguinte, nós estamos num dos melhores momentos para oficina mecânica, eu acho que para todas as áreas. Eu acho que muitas pessoas fizeram isso aqui, vamos esperar o Covid passar, e aí já se foram mais de um ano, e as coisas não vão voltar realmente como eram antes, a gente vai ficar com impacto. Ô professor, quanto tempo você não abraça ninguém? Né? Porra, a gente abraça a nossa esposa, nossos filhos ali, né? Mas, pô, a gente tinha mania de sair na rua, a gente abraçava, fazia evento. Professor Nonato, eu vou falar, só digamos, eu tô com 53, será que vai voltar aquela época de dançar juntinho, agarradinho de novo, uma festa cheia de gente ali, aquele fedor a suor, a tudo? Será que um dia, eu fico me pensando, será que a gente vai conseguir voltar nesse mundo? Se a gente falar para os nossos netos assim, olha, um dia lá no passado a gente juntava 200, 300 pessoas num salão, calorão, lá todo mundo bebendo cerveja, fedor a sovaco, a suor, e agarrado lá, todo mundo era feliz. Será que a gente vai conseguir voltar isso um dia? Olha... Boa pergunta, professor. Boa pergunta. A gente acredita... né? Concluindo o que você estava falando aí, A gente tem uma grande esperança em Deus, que muita coisa vai se retornar ao normal. Acho que ele lá em cima ele vai decidir como que nós vamos viver. Eu acredito que isso veio também para colocar muita gente no lugar. Né? Então, assim, o cara fala assim para mim, Rafa, a minha oficina fechou por causa do Covid. Aí eu retruco do outro lado, você fechou porque você não tinha habilidade financeira. Rafa, o que é habilidade financeira? É o hábito de economizar dinheiro. Aí você tinha uma motona, você tinha um carrão, você financiou a minha casa, minha dívida, sem antes se preocupar. Ó, eu tô começando uma série que chama Paddock, entrevistando campeões. A gente vai viajar o Brasil inteiro, entrevistando as melhores oficinas que fizeram coisas cabulosas. Cara que colocou Ferrari no teto, cara que só atende Porsche, só cara... Coisa que todo mundo fala, é impossível fazer isso. Mas por que eu quero? Porque assim, o primeiro entrevistado que vai sair nossa primeira série, o cara, ele vendeu, primeiramente, ele tinha um carro de 200 mil, ele vendeu e colocou na oficina.
A casa dele valia R$500 mil, ele vendeu o carro, colocou na oficina. Aí você chega na oficina do cara, você fala assim, cara, que oficina é essa? Mas ele fez as escolhas difíceis. O cara fez as decisões difíceis. Porque, gente, ó, eu vejo muito dono de oficina reclamando da situação. Professor Flávio, professor Nonato. Sempre quando vocês vê um cara que está um pouco de tempo no mercado reclamando do movimento, que as coisas estão difíceis, olha que a oficina dele vai estar espinguelada, a fachada está caída, tá tudo, ele não pinta o chão, ele não pinta, sabe, ele não cuida do bem maior dele. O banheiro dos clientes é um chiqueiro de porco. E os caras não se pegam nesse detalhe. Então, ó, todas as oficinas que você vê que os caras amam o que faz, os caras gostam do que faz, né? Da mesma maneira que vocês amam ensinar, amam descobrir, aprender por que aconteceu isso, a gente tem um monte de dono de oficina que ama aquilo. E aí o cara, ele tem uma sala de recepção sensacional, as ferramentas dele é sensacional, o balcão, né? Eu tô numa empresa aqui no Mato Grosso que, cara, eu andei aqui, eu vi mais de... Cidade. Hã? Cidade que você tá? Anastácio. Tá, não conheço. Tá? E aí, cara, tem muita oficina aqui, mas muita, muita, muita. Aí você chega na oficina do cara, você fala, rapaz, mas você tá no lugar errado. A oficina do cara tudo parece um shopping, a oficina do cara. Aí a oficina do cara tá lotada, o cara tá lotado, cheio de serviço. Você não vê ele reclamando de uma queda no movimento, né? Aí a gente sai daqui, vou lá para Cururipe, vamos lá para Alagoas, vamos lá para o Nordeste. Os caras, oficina lotada, o mercado, todo mundo reclamando, todo mundo falando isso, a gente desce para Pombinhas. Eu tive aí, professor, eu quase fui aí cobrar aquela costela sua, mas eu acabei o cliente, eu estava em Pombinhas, aí os caras me desanimou. Não, pai, Canoas. Aí o cara falou assim, não, é rapidinho e tal, acabou não indo. Eu vou voltar agora em novembro e eu tô reservando um dia, falei para minha esposa, ela vai junto comigo e nós vamos dar um pulo aí para dar um abraço em vocês. Mesmo com o Covid, tá? Beleza? Então, galera, ó, para de desculpa. Se as coisas estão difíceis para você, vou falar um negócio. Liga para 20 clientes. Liga para 20 clientes, pergunta o que você pode fazer de melhor na tua oficina, que eles vão contar para você. Aí depois você liga para mais 20, compra um telefone pirata e não deixa eles descobrir que é você e fala assim, ô fulano, o Joaquim deu o teu nome, até lembrar que ele não conhece nenhum Joaquim, ó, o Joaquim deu o teu nome, em que oficina que eu posso levar meu carro? Eu tenho um carro igual você. Aí você vai ver que o cara falou que tá tudo bem, que igual você, mas ele não te indica. Por que o cara não te indica? Opa, por que o cara não tá me indicando? Meu amigo, cuide do teu cliente, entregue mais do que foi combinado e acabou a crise. Não tem crise, tá, professor? Verdade, é isso aí. Essa é a maior mensagem. Você fazer a mais daquilo que o cliente está esperando. É onde você coloca a sua marca, onde você realmente estabelece o seu território, né? Faz a diferença, você tem que fazer a diferença. Ó o irmão Mota aqui, ó. O irmão Mota é cliente nosso, tá aqui embaixo, ó. O irmão Mota ligou para mim e falou assim, você falou dele outro dia na live, professor. Você falou dele, professor Nonato. Ó, ele ligou para mim e falou assim, Rafa do céu, vou fechar a oficina, vou mudar para o fundo de casa, posso fazer isso? Ele me ligou para pedir autorização. Eu falei, não, você vai mudar para o centro, você vai mudar para um barracão menor. Mas tá tudo difícil. Eu falei, mas se você for para sua casa, você quebrou. E aí, hoje tá aí, cara, contratou 3 funcionários, era sozinho. Hoje contratou 3 funcionários, já tá pensando em contratar um consultor de venda. Agora, os problemas dele é outro. Ele me manda e fala assim, ô Rafa, o funcionário tal tá dando problema aqui, o que eu faço? Eu falei, assim mesmo, filho. Crescer dói. Aceita isso, que você vai ficar feliz. Verdade. Fantástico. Eu faço agora a pergunta para o professor? Não, o professor Flávio vai fazer para você. Ok. Vamos lá, professor. Tá. Beleza. Eu perguntei para o Rafa, agora para o professor Nonato. Sim. Professor Nonato, nesses quantos anos já de estrada de trabalho entre a início de carreira e total, desde o início de carreira, quantos anos já de experiência o senhor 40 tem? Primeiro, anos, essa professor. pergunta é rápida, assim.
40 anos. Beleza. Nesses 40 anos que o senhor está aí disseminando o conhecimento pelo Brasil todo, o que o senhor viu desde lá do começo? Claro que hoje, com o advento da internet, Exatamente. o conhecimento se disseminou de uma maneira exponencial. Não tem como quantificar o que a internet... eu acho que o advento do Covid, ele veio para aumentar mais ainda o conhecimento da humanidade, porque a humanidade se obrigou a ir para a internet para aprender mais. Parece que assim, ó, o conhecimento ele vinha, digamos, de uma forma linear e daqui a pouco ele virou um exponencial com o advento do Covid. Exatamente. Então, como é que o senhor compara essa situação? Claro que muda muita coisa. No passado, a tecnologia de bomba era uma coisa totalmente mecânica, o eletrônico mudou como um reio, então nem se fala. Mas analisando no passado e analisando hoje, como é que o senhor vê essa questão assim de aprendizado? Deixa eu ver se eu uso a palavra correta. Como é que está a procura do aprendizado da linha diesel? Como é que tá, os seus alunos estão procurando? O senhor vê algum interesse? O pessoal está um pouco estabilizado? Não tem tanta procura nos sistemas diesel? Como é que está? No passado era diferente. Bomba e bico, não se tinha conhecimento, era conhecimento presencial e tudo mais. Como é que está essa questão que o senhor está vendo? Vamos falar Brasil. Ok, não vamos lá. Fora. 2 fatores importantes nós temos que levar em consideração. O número de veículos diesel, né? Desde a geração há 40 anos atrás, ela mais que triplicou. Mas ela não triplicou só em quantidades, ela triplicou também em variedades. Como dizer assim? Quando eu comecei, nós tínhamos aí Alfa Romeo, Fenemê, Scania 111, Mercedes e Deutz, motor de 2 tempos. Na verdade, você já mapeava até os problemas. Quando o carro chegava na oficina com uma batida metálica no funcionamento de uma determinada aplicação, o mecânico ele chegava e dizia assim, olha, a 4ª biela que está empenada está batendo. E aí você ficava assim, cara, não é possível. Abria o motor, era a 4ª biela que estava empenada. Então, a quantidade, além do sistema ser muito mais simples, né? Não envolvia tantos componentes agregados que hoje existe, também se multiplicou a quantidade de fabricantes, marcas, modelos. E hoje eu costumo dizer, pessoal, mais do que nunca, o seu conhecimento nos princípios físicos, nos princípios de funcionamento de cada sistema, ele tem que ser muito bem trabalhado, muito bem esclarecido, está muito claro na sua mente. Por quê? Porque como é que você vai ter, por exemplo, você pode pensar, eu vou ter um manual de cada aplicação. O carro chega, o manual não está lá em casa, está na oficina, o cara nem lembra, não se tem tempo para isso. Porque tudo é como o professor falou, as coisas, a tecnologia aceleraram numa velocidade exponencial, aonde o homem ele teve que correr atrás. Hoje tudo é online. O veículo, eu lembro que em determinadas regiões eram lançadas no Brasil uma determinada aplicação, levava-se 2 anos para chegar em outra região. Só se ouvia falar, olha, tem um carro novo que vai ser lançado daqui a 2 anos. Hoje é tudo online, a coisa acontece violentamente. As gerações, agora vamos responder aquilo que o senhor
As gerações mais conservadoras, eu me classifico como sendo o profissional mais conservador, de ter vindo aí de 40 anos, os mais conservadores foram poucos aqueles que conseguiram acompanhar essa evolução. Pelo meio do caminho, no diesel, teve a transição de geração. Em 2001, eu estive aqui na Alemanha para buscar a tecnologia do sistema como rei. Veja, em 2001. Em 1980 e bolinhas, já existia na Europa o sistema como rei. Né? Já existia o sistema como rei. Acontece que eu fui lá para quê? Para trazer a nova tecnologia, porque já iam ser lançados no Brasil e a Bosch tinha que preparar sua rede de assistência técnica, as montadoras, os clientes, as concessionárias, e eu estive lá. Esse salto, e nós já tínhamos aí o semi-eletrônico, os semi-eletrônicos, saímos do mecânico, fomos para o semi-eletrônico, reguladores lá, né? EDC, tal, caminhamos. Essa transição foi muito dolorida. Foi muito dolorida para a geração conservadora. E agora o que nós vemos, respondendo a sua pergunta, essa geração que está vindo aí, que está presente aqui agora, a geração mais nova, de 15 anos para cá, né? Ela já sabe a importância do que é o conhecimento, de investir em conhecimento. É o que eu percebo. A procura pelo treinamento, pelo conhecimento, ela é muito grande. Infelizmente, agora vai aí, infelizmente, não são todos os mecânicos que têm essa possibilidade, às vezes porque a empresa não investe, não vê como uma ferramenta. O profissional é a melhor ferramenta que o cidadão tem na oficina. É ele que vai fazer a diferença. É ele que vai cativar o seu cliente, ele que vai trazer confiabilidade, ele que vai trazer respostas mais rápidas, mais precisas, mais assertivas, principalmente na área de diagnóstico. E essa geração está se formando. É uma mudança de paradigma, com certeza. Mas eu vejo assim que a mudança ela está existindo devido à tecnologia. Por exemplo, hoje você só fica sem informação se você quiser. Se você entrar nas redes sociais, tem eu fazendo palestra, tem o professor Flávio, tem um monte de profissionais dedicados que estão aí colocando o seu conhecimento à disposição. Né? Então, eu vejo, sem dúvida nenhuma, que esse é o ponto forte. Cresceu vertiginosamente e as pessoas têm procurado sim. Beleza, professor, obrigado, tá? Professor Flávio Xavier, Opa. deixa eu responder a pergunta dele, que ele enrolou e não te respondeu, tá bom? Eu participei do lançamento dele, tá bom? E ele tem usado aquela série de quatro dias de aula e vendendo treinamento online. E tem tido uma absorção muito grande. Não vou falar de números aqui, nada. Não é o intuito da live, sem dúvida. tá, professor? Mas depois eu te mando no privado, tá, professor? Tem tido uma absorção muito grande, tá? E é aquilo que eu e você, a gente tinha conversado, acho que mais de um ano e pouco atrás, que era para estar fazendo, lançando, tá? Mas o mercado está absorvendo bem. Está absorvendo bem, está absorvendo bem. Nós lançamos Nonato, aí manda bala. Lançamos aí o curso de diagnóstico, né? Na terça-feira passada. Ele é um curso de diagnóstico. Vi a propaganda. Isso. São videoaulas, porque o aluno ainda traz aquela cultura do professor, do mestre dele, né? Que ele acredita, que ele confia, está ao lado dele. Então, baseado neste princípio, nós fizemos videoaulas, né? Então, um PowerPoint, a gente ministra a aula e nós temos também as videoaulas práticas. Né? Ele tem os módulos teóricos, onde ele
vai estudar os princípios, explicando todos os detalhes, e depois ele tem os módulos práticos. E ele tem um fórum, a cada 15 dias nós tiramos as dúvidas do grupo, né? E o treinamento presencial, porque o aluno ele ainda valoriza o mecânico, ele ainda é conservador nesse aspecto, ele quer ter o contato com o professor, né? Com o dia a dia, né? Daí a sua, o seu êxito, né? Você está com a agenda aí lotada até fevereiro do ano que vem, e isso é prova realmente, Graças a Deus, além do seu conhecimento, da sua confiabilidade, daquilo que você, o produto que você oferece, o seu conhecimento, mas é esse contato, né? O mecânico, ele ainda é sinestésico, né? Ele precisa tocar, ele precisa cheirar, ele precisa ver, né? Senão o aprendizado dele ele não se completa, né? Por mais que você mostre num vídeo, mostre numa apostila, mas se ele não receber o aval daquela pessoa que tem conhecimento, não, funciona assim, mano. Assim que funciona. Então, nós estamos lançando aí, professor, saímos recentemente aí da empresa que nós trabalhávamos e não podíamos parar, né, com todo esse conhecimento adquirido ao longo desses anos. Rafa, só por curiosidade, você sabe a frota circulante do Brasil? Veículos emplacados rodantes, não os que já foram tirados de circulação. Você sabe qual é o número da frota circulante? Veículos a combustão, independente do mercado de aplicação. Não tem essa pergunta, não tem essa resposta. Eu sei que se você tivesse perguntado para mim a quantidade de oficina que a gente puxou no último mês, 221 mil oficinas com CNPJs cadastradas e operando. Pessoal, 136 milhões de veículos rodando, emplacados. Não, só os emplacados rodantes. Tá? E isso engloba motocicletas, automóveis, máquinas agrícolas e maquinário fora de estrada que não tem emplacamento. Agrícola e fora de estrada que não tem emplacamento. Os emplacados e os fora de estrada não emplacados. O agrícola e linha amarela vão falar assim. Tá? E tem alguma coisa de náutica básica, não embarcação pequena. Aquela lancha, o pequeno iatezinho e lancha, tem alguma coisa também. São 136, falando motores a combustão, independente do campo de aplicação. Era 128 milhões antes do Covid. Tá? Aí agora, pela última que eu andei buscando no começo do ano, estava 135 milhões, assim falando. Tem cliente para todo mundo. Se nós tivéssemos, sei lá, eu não tenho ideia quantos profissionais nós temos no Brasil nessa área. Talvez não tenha 10 milhões de profissionais. Entendeu? Não sei, estou supondo, não tenho a mínima ideia quantos profissionais realmente colocam a mão na massa. Cara, 136 por 10 é 13 veículos para cada profissional praticamente. Se fosse realmente. Professor Nonato, é você agora. Você pergunta e nós respondemos. Nós vamos encerrar. Primeiramente para o professor Flávio. Vamos lá, manda bala. Professor Flávio, hoje, qual é a maior dificuldade para se treinar uma mão de obra, para se atingir o nível de excelência? Vamos falar assim, porque nós trabalhamos para alcançar a excelência dos profissionais que nós temos hoje, mesmo com toda essa tecnologia. Qual é aquilo que você acha que seja, digamos assim, a dificuldade no preparo de um profissional? A gente se depara com vários vetores diferentes, professor Nonato. Tipo assim, eu tenho pessoas que têm um conhecimento muito bom em elétrica e não sabe ler um paquímetro. Eu tenho profissionais que conhecem mecânica de uma maneira excepcional e não consegue entender
uma medição com multímetro, uma medição básica. Eles não sabem medir uma queda de tensão de um aterramento. Tá? Então, fica difícil de apontar uma coisa. Eu acho que o nosso nível de qualidade de ensino básico, começando lá no primário, na criancinha pequena, eu acho que está muito fraco lá. Eu acho que teria que consolidar um alicerce muito forte lá. O Brasil está nos piores índices de educação, vocês acompanham isso pelas mídias em geral, tá? Infelizmente, hoje, a parte jornalística está muito depreciada. O jornalista está com uma fama muito complicada. Então, a gente tem que tentar absorver informações de fontes confiáveis. E o que a gente tem acompanhado é que o ensino no Brasil está com uma qualidade... Hoje, se vê um jovem na rua, sentado numa esquina, e não se pode empregar um jovem de 16 anos para ensinar uma arte, um ofício, um aprendizado. Se eu quiser contratar um rapaz de 16 anos, eu conheço vários que são pai de família, pai de família, tem filho com 16 anos de idade, e eu não posso contratar ele para ser um auxiliar, para dar uma profissão para ele. Existe essa discrepância. Então, o professor Nonato acompanha isso, o Rafa, meu amigo, acompanha isso. A nossa qualidade de mão de obra no Brasil está assim, algo... não entra na minha cabeça o nível de qualidade que a pessoa tem. A gente pega muitas pessoas aqui que... um nível de conhecimento, o pessoal não conhece, em alguns casos, casa decimal. Ele não consegue entender uma fração. Pega, eu vou te dar 3 maçãs aqui, eu quero de presente 1/3. Ele, 3 maçãs, 1/3, ai meu Deus, o que eu faço agora? Tem 10 reais aí, me dá 1/4 desses 10 reais para mim. As pessoas não conhecem fração, não conhecem fração. Ô, professor, aí professor, coloca assim, desculpa, aí coloca assim, 1/4 de volta. Pronto, aí acabou. Professor, Quebrou o parafuso, quebrou o parafuso, chegou no final do curso do torquímetro, me dá 10 quilos de torque e me dá 1/4 de volta. Meu Deus, 30 quilos no parafuso, então. Tá? Então, eu acho, professor, para concluir e dar a palavra de volta para o senhor, eu acho que a solidez no ensino primário ela está muito fraca, porque a gente pega pessoas, pega jovens aqui, não vou citar A ou B, a gente vive isso. Eu estou na frente de treinamentos desde o ano de 1996, eu ministro cursos por vários pontos do Brasil, e às vezes a gente vê situações assim, eu não acredito que esse cara não tem esse conhecimento básico. A gente fica questionando, não né? entender coisas. Mas aí a gente vê que foi aquela solidez do ensino lá no começo que não viram coisas básicas. Vou falar fração. Tem muita gente que não sabe calcular o básico. Aí, por favor. só fazendo aqui chamando a atenção para um detalhe. Como é que nós vamos falar aí numa unidade em milihenries? Microfarad. Fica muito difícil. Então, sem dúvida nenhuma. Além disso, professor, por que eu fiz a pergunta? Além de todos esses fatores, eu assisti uma live do Rafa, e o Rafa fez uma observação que não me saiu da cabeça. Ele disse assim, o grande problema em uma empresa, foi mais ou menos com essas palavras, é que não se vê a aptidão do profissional. Ou seja, aquele profissional ele é bom em um determinado segmento. Por que não investir naquele segmento que ele é bom? Em vez dele ser um faz-tudo, né?
Ah, mas o cara é bom em desmontar motor. Vamos valorizá-lo em desmontar motor. Porque, às vezes, o dono da oficina ele quer premiar, vamos dizer assim, ele quer valorizar o profissional que ele tem, que é bom de pátio. O cara é bom de diagnóstico. Você manda ele tirar um carro com problema, fazer um socorro, um atendimento, ele traz no dente o carro, ele traz, né, ele vai e traz. Ele não sabe como chega, não sabe, mas que ele traz. Esse cara é bom. Ele tem uma aptidão para isso. Então, vamos investir no segmento onde ele é bom. Né? Uma das coisas, além de tudo isso que o senhor falou, tem aquele fator de que eu tenho um profissional que faz tudo. Aí, as dificuldades acabam ficando maiores. Por exemplo, como o senhor falou, a pessoa não conhece números decimais. Né? Como é que ele vai trabalhar com um paquímetro? Como é que ele vai saber o que é milésimo? Né? Centésimo. Olha, está faltando um milésimo aqui. Não, é aquele detalhe nas oficinas, né, que a gente escuta. Quanto deu a medida? Deu 9. Mas aí, 9 o quê? 9 quilos? 9 metros? Né? Tem que dizer a unidade. Né? Então, eu vejo que a sua resposta, eu concordo plenamente. O nosso ensino, a base do nosso ensino realmente complica muito. E aí, cabe a nós, que temos comprometimento, trazer esse povo, acolher, né, de tal forma e criar metodologia, processo, que eu sei que é isso que você faz, né, para que o cara entenda. Você tem que incutir na cabeça dele, com todas as dificuldades, né, para que ele saia de lá, cara, né, entendendo aquilo que você explicou, os princípios e tal. Então, olha, muito oportuna a sua resposta, assim, foi de encontro realmente àquilo que eu... 10 segundos, 10 segundos. Agora imagine transportar isso para a grandeza elétrica. Olha, você precisa de 150 miliamperes na bobina para excitar a bobina de um relé. Aí o cara fica assim, 150 miliamperes, meu Deus, e agora? Então, imagine, o senhor falou de grandeza mecânica, o paquímetro, os quilos de torque, e aí como a gente se depara no dia a dia, o senhor deve também passar por isso lá para explicar para o cara, olha, você tem 2,136 quiloohms, e agora, quanto que dá isso aqui? Quanto que vale isso? Você precisa de mais ou menos lá 150 miliamperes para excitar a bobina do relé. Meu Deus, quanto será que é esses 150 miliamperes? Essa base de conhecimento que era para ter sido criada lá no primário, na escola, decimais, frações e tudo mais, está muito, Rafa, você não tem ideia Está muito defasado. de situações que a gente se depara. Está muito defasada. Eu me deparo na época da escola, o cara estava testando bobina secundária lá, e aí estava lá em quilo-ohms, a medida, e o cara coloca em ohms, não, professor, mas está na ferradurinha aqui. Ele não fala, mas não sai o resultado. Aí você ia lá olhar e falou, cara, mas está em quilo-ohms, meu amigo. Aí não vai medir mesmo, cara, não tem o que fazer. É a mesma coisa que você chegar no armazém, numa venda, e dizer assim, eu quero 1.200 gramas de arroz. 1.200? A pessoa vai, a atendente vai na outra pessoa e diz assim, cara, aquele senhor ali pediu alguma coisa que eu não entendi. Aí vem a outra pessoa atendente. Pois não, senhor. O que o senhor deseja? 1.200 gramas de arroz. 1.200 gramas? Quer dizer, vejam como tudo é questão de conhecimento, né? De base, né? 1.200 gramas. A pessoa nessa condição ela não consegue entender. Aí eu digo assim, não, me dê 1,2 kg. Era isso que eu só queria? Apenas 40 gramas. Né? Mas, professor, Rafa, a minha deixa eu próxima passar um pergunta negócio. é para você, né, Rafa? Tá, e deixa eu já avisar um negócio aqui pra galera, todo mundo aí. Eu tô num hotel aqui e o pessoal tá pedindo para mim desligar porque os pessoais estão reclamando aqui. Eu acho que eu falo um pouquinho alto.
Então vamos fazer a última pergunta aqui, deixar os professores fazer uma finalização e a gente encerra e vamos marcar outro dia aí, que a galera gostou aí, tem gente mandando mensagem aqui. Eu sei que foi a live do ano. É a primeira vez que vocês se encontram, né? Sim. Bacana. Foi um prazer. Vamos ter oportunidade. Essa vai ser a primeira de muitas. Eu fico honrado de ser o culpado por isso, viu? Sua culpa é sadia. Mas, Rafa, vamos lá, professor. Você acha que investimento hoje na área de conhecimento hoje é uma realidade? Dentro das oficinas, você vive dentro das oficinas. Você acha que investir no conhecimento em profissionais é a preocupação hoje? É a realidade? Porque eu sei que você bate nessa tecla há bastante tempo. Aí eu queria pedir até a ajuda de vocês dois aqui, sempre quando vocês começarem a iniciar live, que vocês puderem levar essa conscientização, porque é o seguinte, gente, uma oficina ela tem que dar lucro de verdade. Se o cara está precificado correto, ele está trabalhando correto, ela vai dar lucro de verdade. E a parte do lucro, eu vejo o cara investindo em máquina de trocar óleo, o cara compra um monte de equipamento, mas o cara não investe no equipamento principal, que é a mão de obra, que é o técnico lá. E aí o cara fica enchendo a boca para contar pra gente assim, os meus mecânicos que não são interessados, os caras que não investem. Então, se você não tiver a consciência que você vai colocar o cara para fazer o treinamento, e eu vou dar uma dica aqui para vocês importante, cara, você está preocupado que você vai treinar e o cara vai embora em 2 anos? Você tem o direito de fazer um contrato com ele, você manda o cara lá para o Flávio Xavier, ou manda lá para Campinas, para o professor Nonato, você gasta aí 5 mil, que eu acho que não gasta, não dá isso não. Aí você manda o cara lá, e se em 2 anos o cara sair, ele tem que te ressarcir o dinheiro no acerto. Então, meu amigo, para de reclamar, isso que eu estou querendo falar para vocês, donos de oficina, para de reclamar que você não acha técnico. Seja o cara responsável por formar, por capacitar, por fazer o que tem que fazer, entendeu? Então, professor, eu estou tentando cada dia, cada live, cada consultoria, eu ponho até dentro dos meus treinamentos online, né? Cara, para de reclamar, investe no seu cara e investe. Tanto que outro dia o cara mandou uma mensagem para mim, que ele falou, Rafa, eu me encorajei. Ele gastou 25 mil reais, levou toda a equipe dele para fazer um treinamento, entendeu? E aí ele me mandou a resposta 30 dias depois. Ele falou, Rafa, eu fui resiliente, mas foi os melhores 25. Ele falou, foi melhor que a máquina de troca de óleo que eu investi, porque eu nunca ganhei tanto dinheiro nos próximos meses igual eu ganhei. Os caras produzindo, os caras achando problema, né? A velocidade, o ânimo da equipe. Então, se a gente pega as maiores empresas, que o cara fala aí, Google, essas maiores empresas, os caras pagam faculdade, os caras pagam MBA para os funcionários. Então, meu amigo, se você quer crescer, e você quer ter um time forte, você quer prosperar, e você quer realmente se destacar, invista no teu bem maior, que é na tua equipe. Essa é a minha mensagem, professor. Com certeza, com certeza. Eu acho que fechamos, né? Fechamos. Professor, quer cada um fazer um adendo aí? Beleza? Bom, eu creio que... Por favor. Ok. Obrigado. Primeiramente, Rafa, agradecer aí pela oportunidade, né? De estar junto com o professor Flávio. Já o conhecia de nome, não tinha tido oportunidade ainda de estarmos juntos, mas eu creio que não faltará oportunidade para estarmos juntos. Tá? Eu tenho certeza que, para mim, será um grande privilégio. Agora, aquilo que nós falamos, eu acho que tudo isso se resume numa só palavra: conhecimento. A base de tudo aquilo que nós conversamos hoje nessa live, para todos vocês que estão aí nos ouvindo, que estão presentes até este momento, para nós chegarmos aonde nós chegamos, porque hoje as pessoas nos olham como professores, como instrutores, como mestres, mas o conhecimento, foram horas e horas investindo em conhecimento, buscando. Sabe, o maior desafio que nós encontramos é quando eu olho para uma peça, olho para um sistema e eu não conheço. Isso daí me dá uma... eu não me desespero porque eu não conheço. Quantas vezes eu fui ministrar treinamento fora do Brasil, cheguei lá, sistemas que não tinha na época,
no Brasil, mas tinham nos outros países vizinhos. E a pessoa chegava para mim e dizia assim, olha, nós vamos fazer a prática nesse sistema aqui. Nunca tinha visto. Abri o capô assim, o que é isso? Eu digo, É de não, comer? mas eu vim aqui para isto. Ok. Se bem, gente, vamos fazer uma teoria. Claro que ali eu sei quais são os princípios de funcionamento dos sistemas, a gente conhece. Eu estou falando da particularidade daquela aplicação, dos detalhes técnicos que se levou você lá é para fazer a diferença, porque eles têm dúvida. Eles vão perguntar detalhes que eu não conhecia, não tinha vivência. Eu vou dizer, o que é isso? É uma bomba de alta pressão? Mas para que serve? Ora, se eu chegar lá para falar, eu ia chover no molhado, né? Agora eu tinha que falar detalhes. Olha, essa bomba, ela trabalha, ela tem 2 válvulas, até uma determinada rotação, válvula tal entra, o sinal é PWM, o percentual DUT é tantos por cento, a corrente máxima é tanto. Ok, então, todos os detalhes. O que eu fazia? Me desesperava. Ia para o hotel, buscar literaturas. Né? Naquela época, eu lembro que não tinha a facilidade que você tem hoje. Você vai no Google, coloca lá, ó, sistema tal, veículo tal, aparece tudo. Vai nos vídeos, tem pessoas contando a história, desmontando, montando. Se está certo ou errado, não estamos entrando no mérito da questão, mas você tem informações. O que eu fazia? Ia procurar no computador. Né? Entrava no sistema da Bosch, procurava uma aplicação que tivesse na Alemanha, entrava nas minhas fontes de consulta, no EasyTronic, entrava lá e eu ia estudar, virava. Quantas vezes eu virei à noite estudando? À noite. Quando eu vi, era 6 horas da manhã, estava amanhecendo. E 7 horas da manhã ia passar o pessoal para me buscar no hotel. E quantas vezes eu chegava lá e a pessoa destrinchava e as pessoas diziam assim, nossa, mas o senhor conhece essa aplicação? Olha, no Brasil não tem, mas existem informações dentro da Bosch dessa aplicação. E eu fui estudar. Mas parece que o senhor já até conhece. Por quê? Somando a experiência, o know-how, o conhecimento que nós temos, olha, um ponto é uma frase inteira. Você bateu o olho, se você conhece o princípio, ela pega o sinal ali, é analógico. Não, peraí, então, ok, você já navega, você já começa a navegar em mares, sabe? A sua imaginação começa a trabalhar, e aí você se identifica, e daqui a pouco você já passa a conhecer. Eu tenho certeza que experiências como essa, o professor Flávio também viveu. Então, meus amados, por que eu estou falando isto? Não pense que nós somos superdotados. Não, nós temos as nossas dificuldades. Vocês são super esforçados. Super esforçados. Isso. O maior desafio para nós é quando nós somos confrontados com algo que nós não conhecemos. O desconhecido para nós não é motivo de intimidação, é motivo de motivação. Eu fico impressionado quando um profissional, diante de um problema, diz assim, eu não vou botar a mão nesse carro porque eu nunca coloquei a mão. Por quê? Você não sabe como funciona um injetor? Tudo bem, ele pode ser quadrado, comprido, redondo, a bobina pode estar do outro lado, mas o princípio é o mesmo, meu filho. A física, as leis físicas que regem aquele sistema não mudaram, é o princípio físico. Se você conhece, você navega. Então, nós não somos superdotados. Pessoas do outro mundo, não nos olhem como pessoas que, meu Deus, professor Flávio, professor Nonato, professor Rafa, esses homens, não, simplesmente, meu amado, a gente passa aperto também, tem que correr atrás do prejuízo. São desafios. Quantas vezes fomos chamados para ministrar um treinamento e a pessoa, você ministra o treinamento disso aqui? Olha, eu nunca ministrei, mas se você quiser, eu me preparo e nós vamos ministrar. Por que não? Né?
É a mesma coisa. O carro não funciona, não pega. Dei na partida, não pega. E alguém liga para mim dizendo, não está pegando. A primeira coisa, que ele já me conhece, sabe que eu sou brincalhão, diz, escuta, mas quando o cliente comprou esse carro, funcionava? Funcionava? Ah, funcionava. Então, meu amado, eu aprendi com 14 anos no Senai uma frase que eu nunca esqueci. Não existe nada na natureza que esteja certo e não funcione. Não existe. Até hoje eu não conheço. Se alguém conhecer aí, pessoal, algo que Me esteja fala. certo na natureza e que não funcione, manda um aviso para mim. Manda, olha, não encontrei. Encontrei, porque a natureza é sábia. Os princípios físicos são ciências exatas. Aquilo que o mestre começou falando, eu sou de ciências exatas. Eu assisti uma live dele, que ele disse assim, numa palestra, eu sou de ciências exatas, eu não sou de emocional, não sou de RH. Então, meu amado, se foi criado, funcionou, tem que funcionar. Não adianta botar cheirinho na partida, não. Professor Flávio? Eu vou ser racional para até em observância, em respeito ao Rafa, que o pessoal do hotel aí pediu, vou ser Sim, racional nas minhas perdão, palavras. Rafa. Eu sou... não, tranquilo, até por questão, pode ficar tranquilo, professor, não, foi ótima a colocação. Duas coisas bem básicas, assim. Eu sou ex-sargento do Exército, tá? Então a gente nunca deixa ninguém para trás. Não duvida da minha capacidade, só me dá a missão e deixa que o resto eu desenvolvo. Certo. Uma outra frase. Cara, me dá uma cebola e um palito de dente e eu faço um banquete para um rei. Então, não duvida da nossa capacidade. Nós somos seres humanos que um dia vão chamar nossa ficha, nós vamos embora desse plano material. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente dá o sangue para promover o melhor para todos. Eu tive muitas situações que o pessoal me pedia assim, Flávio, eu quero conhecer o módulo da linha Caterpillar, talvez o Dieco está aí nos assistindo. Eu disse assim, Dieco, eu não tenho módulo Caterpillar, mas me traz o módulo Caterpillar, eu te abro o universo na frente dele. Hoje, eu conheço muito módulo Caterpillar por causa do meu amigo Dieco. Eu tenho mapeamentos de módulos Caterpillar que ele diz assim, Flávio, ninguém na América do Sul tem o que você tem de levantamento eletrônico da placa da linha Caterpillar. Tem um amigo meu de Curitiba, o Paulo. Flávio, eu quero conhecer módulo Scania. Paulo, eu não tenho módulo Scania, me traz o módulo Scania, eu te destrincho ele no meio, eu corto ele no meio e eu te mostro todo o circuito eletrônico, partindo do processador e chegando no processador. Tem o meu amigo o João Paulo, Volvo, no Mato Grosso. Flávio, eu quero fazer um treinamento de módulo Volvo D13. Cara, eu não tenho módulo Volvo D13. Traz o módulo Volvo, eu te abro o universo na frente dele. E assim tem muita coisa. Então, esses desafios que nos motivam a promover o melhor para todos. Então, nós somos passíveis, quem é que foi mestre? Foi Jesus. Olha o que fizeram com ele. Agora imagina nós, meros mortais. E por isso que eu não me considero um professor, eu não consigo. Não entra na minha cabeça, Rafa, esse estigma assim, professor pedestal. Não, eu sou um Zé Mané, cara. Eu não sei nada de... Você estava com o Isma na segunda-feira? Eu não fui para o lado da programação. Não é a minha área, eu não fui aí. Mas em compensação, hoje eu acho, perdoem se eu estiver falando besteira, eu acho que dentro do Brasil, dando treinamento de módulo Volvo, eu acho que eu estou sozinho. Eu não tenho certeza, porque todo mundo me fala assim, Flávio, ninguém dá treinamento de módulo Volvo. Ninguém dá treinamento de módulo Caterpillar no Brasil. E nós temos esse produto, entendeu? Então, a gente preza por essa qualidade de promover o melhor para todos. Tá? Então, é muito bom estar aqui com o Rafa, que é um amigo, o professor Nonato, que é uma pessoa que a gente escuta há muitos anos, e essa vivência, eu não estudei para ser um professor, longe disso. Foi, talvez, a minha experiência como ex-militar me levou para isso. Eu fui chefe de oficina, e a gente sempre procura estudar para nós, como seres humanos, serem pessoas melhores.
para como seres humanos ser pessoas melhores. Rafa, para não alongar, até para não dar nenhum problema para você aí, foi um prazer essa noite estar aqui junto com... Eu vou prometer para todos vocês aqui, a próxima que nós vamos fazer com nós três novamente, nós vamos fazer umas 3 horas aí, porque é assunto de uma vida, tem assunto de vida aqui. Beleza? Vamos marcar. Beleza? Pode marcar, gente, pode marcar. Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela oportunidade de vocês dois. Fiquem todos com Deus e a live vai estar disponível. Depois eu vou passar para eles postar nas redes sociais deles lá. Deus abençoe, galera. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, Boa pessoal. noite para os dois amigos aí. Forte Obrigado, abraço. querido.